Teu coração, vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Põe a mão sobre o teu coração e diga: Senhor, preparado está o meu coração para ouvir a tua palavra. Apóstolo Fábio, vem adorar Jesus pregando a palavra, e a igreja levanta a mão e aplauda Jesus nessa manhã. Aleluia. Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Quero glorificar ao Senhor, né, o privilégio de estar aqui pela primeira vez. Pastora Suzana, a gente está quase fazendo a carteirinha dela lá em Comendador Soares, que ela, ó. A Carla tá ali. Rapaz, eu botei uma vez no Facebook, Pastora Suzana vai estar ministrando aqui. Aí os irmãos começaram, glória a Deus, tal. Aí a Carla botou, aí eu botei assim, estou quase fazendo a carteirinha de membro da pastora Suzana. Aí a Carla falou, não leva a minha pastora, não. Aí complicou. Deus abençoe sua vida, cara. Prazer ver, tá bom? Eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa pastora Sandra, né? O nosso pastor Eli, né? Pastor Eli. Eu tenho uma história, vocês não sabem, lógico, né? Mas eu tenho uma história, assim, ela é quase cômica, relacionada à senhora e o pastor. Há 12 anos atrás, nós fundamos a nossa igreja em Comendador Soares, né? Estamos uma igreja jovem lá. E eu tenho um amigo, o pastor Elson, e ele, quando nós fomos fundar a igreja, ele falou comigo assim, rapaz, eu conheço 2 pastores, pode ajudar muito vocês, muito experientes, tenta manter contato com eles, ficar próximo e tal. Aí ele pegou o telefone e ligou para o pastor Eli. Mas eu acho que o pastor Eli no dia não estava muito bem humorado não, sabe? Aí eu falava, ele não vai lembrar disso, lógico, mas eu falava com ele, ele só me respondia sim ou não. Sim, não, sim, não. Aí eu falei com o pastor Elcio assim, pastor, eu acho que não vai dar muito certo não, o pastor não estava muito feliz não. E passaram-se 12 anos, né? E hoje a gente pode estar aqui junto com vocês. É um prazer, né? Mas eu acho que no dia, eu não peguei o pastor num bom dia. E pastor tem esse mesmo. 12 anos depois eu entendi isso, que pastor tem dia que não é bom ligar para ele mesmo não. Tem dia que é melhor deixar ele mais tranquilo. Tá ali minha linda esposa, Bispa Patrícia, né? Tá ali. Ela é mamãe dos meus 4 filhos. Todos homens, né? 3 biológicos e um sobrinho que nós criamos como filho, né? Então, nós temos 3 filhotes, que é o Felipe, 24 anos de idade, o Tiago, 22 anos, o Diogo, que é o nosso sobrinho, mas criamos como filho, né? 19 anos, e um caçula de 13 anos, né? Só tudo, imagine 5 homens dentro daquela casa, irmão, tá a trabalheira, né? Para essa mulher, só Jesus. Também alguns filhos ali, casal de obreiros, o César e a Tamires, né, da nossa igreja. E minha jovem missionária Talu, né, é novinha, mas é uma mulher de Deus, está aí na obra do Senhor fazendo a obra, está nos acompanhando. Amém? Querido, por gentileza, se eu puder pegar sua Bíblia, ficar só um pouquinho em pé para esticar, depois a gente vai ficar uns 30, 35 minutinhos sentados, né? Dá uma esticada aí. Pegue sua Bíblia, por gentileza, abra no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Aí hoje vai dar para falar, né? Com o pastor Eli, dar um abraço nele. Esse abraço está engasgado 12 anos, sabe? Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, amém? Somente um verso e a parte A dele, que é o verso 11. E a parte A, que diz assim, e morava em Betel um velho profeta. Repita comigo, e morava em Betel um velho profeta. Senhor, que o Senhor possa falar ao teu povo, falar à tua igreja, que seja uma manhã de manifestação da tua glória e do teu Espírito, que o teu nome seja glorificado, Senhor, nesta casa mais uma vez, e que através da tua palavra haja cura, renovação, libertação. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome
de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Se assente no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, me permita fazer aqui uma breve introdução, para esse sermão, falando um pouquinho da vida de Salomão. Certamente Salomão é um dos personagens bíblicos mais conhecidos, e por isso, tenho certeza, você conhece de cor a sua história, principalmente o momento que Deus se aproxima de Salomão e pergunta para Salomão o que era necessário, o que ele queria, ou o que ele achava necessário para que ele governasse. Salomão então vai dizer: Senhor, eu quero sabedoria para entrar e sair diante do povo. Deus vai dizer para ele: porque você não me pediste morte dos seus inimigos ou nenhuma outra coisa, eu vou lhe dar sabedoria como nunca dei a outro homem, mas também vou te dar riquezas como nunca dei a outro homem. E Salomão inicia o seu reinado, e inicia o seu reinado muito bem. Todavia, Salomão, no final do seu reinado, quando você vai ler biograficamente, você vai ler a história de Salomão, você vai perceber que Salomão inicia bem e termina mal. E esse é geralmente um comportamento comum de muitas pessoas, de iniciar bem e de terminar mal. E nós acabamos que adaptamos isso também à igreja. E achamos que na igreja o importante é começar bem. Só que na lente divina, na lente do Senhor, não é tão importante começar bem. Porque Deus é longânimo, Deus é conhecedor das nossas fraquezas, Deus sabe da dificuldade que uma pessoa tem de deixar o tráfico no domingo à noite e ser um super crente segunda-feira. Isso não vai acontecer. Deus, ele dá tempo ao processo, Deus entende o nosso processo, Deus entende que para que a palavra entre, ela faça morada, vai durar algum tempo. Só que a igreja se posiciona contrário ao posicionamento de Deus. E a igreja começa a entender que a pessoa precisa começar bem. E aí sabe o que nós fazemos? As pessoas estão no mundo, vêm para a igreja e elas são arrebentadas por um posicionamento nosso. E aí eu digo igreja, eu e você, diga amém se você entende isso. Por um posicionamento nosso. Às vezes agressivo, às vezes um posicionamento incompreensível de querer que alguém que acabou de chegar na igreja seja o que algumas pessoas estão há 10 anos e não é. O que algumas pessoas estão há 15 anos e não é. Algumas estão há 20 anos e não é. E a gente começa a cobrar, a bater, a exigir, ao ponto que um novo convertido diz: para mim é impossível. E não é que ele não queira, pastora Sandra, não é que ele não deseje mudar de vida, ele simplesmente diz: eu não consigo. Porque tem sempre alguém dizendo: não faz, está errado, tu não pode, vai para o inferno, vai para isso, vai para aquilo. Quando nós que estamos aqui, devíamos falar assim: cara, não é certo realmente, não se deve fazer, mas se você fizer, existe um Deus que vai entender o seu comportamento. E aí, a gente coloca na conta de Satanás, que do diabo, dos demônios, seja o que for, que é ele quem tira pessoas da igreja. Quando também, na verdade, irmão, ninguém, nem Satanás, repele tantas pessoas de dentro da igreja como a própria igreja, irmão. Irmão, eu sou pastor há pouco tempo, eu pastorei há 12 anos apenas, mas o que eu já ouvi de pessoas nova convertida que deixaram de frequentar dizer: eu saí por causa de fulano, eu saí porque ciclano agiu assim. E eu não estou falando de mau testemunho lá fora, não. Eu estou falando de pressão aqui de dentro, de pessoas que não conseguem compreender isso. Então, na ótica de Deus, começar bem não é o importante. Na ótica de Deus, o importante é terminar bem. Você pode demorar 6 meses,
um ano e meio, para você se limpar de tudo, largar tudo que você fazia lá fora, mas o importante é que quando Ele te chamar, oh meu Deus do céu, você esteja pronto. O importante é como terminaremos. No final do seu reinado, Salomão vai oprimir o povo. E Salomão morre deixando ao seu povo uma visão ruim. Aí o seu filho, por nome Roboão, nós vamos falar de Roboão e Jeroboão, né? Roboão, ele assume o trono. Quando Roboão assume o trono, ele vai chamar os conselheiros de Salomão e vai pedir conselhos aos conselheiros. E ele vai dizer: que tipo de rei eu devo ser? E os conselheiros experientes, cabelo branco, respeite os nossos cabelos brancos, né? Cabelo branco, vai dizer para ele assim: rapaz, o teu pai, no final do reinado dele, oprimiu demais o povo. E vai dizer para ele: seja um rei diferente, seja um rei presente, amoroso, atencioso, você vai ganhar o povo, você vai ganhar o coração das pessoas, ame as pessoas. Aí ele vai dizer para os conselheiros: tudo bem, obrigado. Os conselheiros vão embora e ele vai receber os amigos da idade dele. Aí vai dizer para os seus amigos: que tipo de rei eu deveria ser? Aí os seus amigos vão dizer para ele: rapaz, diga para esse povo, porque Roboão já havia reunido o povo, 3 dias depois ele ia falar ao povo novamente. Diga a esse povo que se a mão do seu pai era pesada, o seu dedo mínimo será mais pesado do que toda a mão de seu pai. Você sabe qual é o conselho que Roboão vai acatar? O conselho dos meninos. Porque essa é uma figura da nossa geração, dessa geração que está emergindo. Nós estamos desprezando a experiência. Agora eu quero dizer um negócio para você: você jamais vai chegar a um lugar de sucesso verdadeiramente se você desprezar a experiência. Nós somos a geração, eu sou um pastor de uma igreja jovem, mas infelizmente eu tenho que dizer isso, a geração de líder que está surgindo é a geração que brinca com roupa de crente, com cabelo de crente, com vestimenta de crente, como que se os caras fizessem lá atrás, não valeria de nada para a gente aqui. Querido, os caras lá atrás pagaram um preço que a nossa geração não suportaria pagar. Nós estamos sendo derrubados por televisão. Nós estamos sendo derrubados por internet, por redes sociais. E lá atrás, para ser crente, tinha que pagar o preço. É na época que botar uma Bíblia debaixo do braço era sinal de zombaria. As pessoas diziam: Bíblia, maluco. E as pessoas diziam: eu sou Bíblia mesmo, sou maluco por Jesus. Como a pastora disse aqui, eu amo Jesus mesmo e não estou nem aí. A nossa geração cai por qualquer coisa. Nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco mais. As faculdades ficaram mais acessíveis para a gente. Nós temos a oportunidade dos seminários, das faculdades teológicas. Nós tivemos essa oportunidade. Mas nada disso será suficiente para nos levar ao lugar da vitória se a gente desprezar aqueles cabelos brancos, que quando repara que nós estamos numa rota errada, vai dizer: rapaz, não vai por aqui que você vai se arrebentar. Deus está dizendo que é para você ir para outro caminho. Nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar a experiência. Amém ou não amém? Aí Roboão, 3 dias depois, chega lá no meio do povo e diz: eu quero dizer para vocês que se a mão do meu pai lhe foi pesada, o meu dedo mínimo será mais pesado que a mão de meu pai. E naquele dia Roboão vai arrumar um tumulto que vai culminar com a separação das tribos. E vai iniciar ali o que nós, pregadores e conhecedores, chamamos de Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos vão se recusar a andar
debaixo do governo de Roboão. E essas 10 tribos vão se reunir e vão até um outro jovem chamado Jeroboão, que era um rapaz de guerra que se destacava, e ele era tão ameaçador para Salomão, que Salomão o perseguiu. Jeroboão então foge para o Egito e fica escondido. Quando Salomão morre, ele volta para as terras de Israel. E quando ele volta, ele se depara com 10 tribos dizendo para ele: Jeroboão, nós queremos que você governe sobre nós. Antes das tribos ia um profeta por nome Aías, ou Aiás, como os irmãos preferirem. Vai chegar para Jeroboão, vai pegar a sua capa, vai repartir em 12 pedaços, as 12 tribos, vai pegar 10 pedaços, vai entregar na mão de Jeroboão. E vai dizer para Jeroboão: Deus te dará o governo, mas nunca se afaste da minha palavra e dos meus mandamentos. Jeroboão tinha esse entendimento. A profecia se cumpre, as 10 tribos chegam, diz para ele: Jeroboão, faça-se rei sobre nós. E ele vai começar a governar sobre essas 10 tribos. O problema, querido, é que as provas, os testes vão começar exatamente no momento que as promessas começam também a se cumprir. Porque enquanto tudo está dando mal, enquanto tudo parece mal, tudo está indo de mal a pior, tem uma opção de gente humilde toda a vida. Mas é só conseguir um negocinho assim, pastor. O cara teve necessidade o tempo todo, aí conseguiu um negocinho assim, comprou um carrinho 2.000, conseguiu um emprego, não preciso de mais ninguém, não preciso de mais nada. Ele empina o nariz e acha que é suficiente. Querido, nós seremos testados quando as promessas começarem a se cumprir. Eu queria liberar uma palavra, que levanta a mão direita, só ela. Eu queria liberar uma palavra para você. Prepare o teu coração para que você não se perca no teu orgulho quando Deus começar a te honrar. Aleluia! Aleluia! No tempo da honra, seja você mesmo. Seja quem você sempre foi. Jeroboão agora é rei. E aí ele tem que obedecer a palavra, porque o profeta tinha dito: você só vai prosperar se obedecer a palavra. E aí ele é confrontado pela própria palavra. Porque primeiro chegou o tempo da adoração anual. E a adoração anual, pastora Suzana, era em Jerusalém. E Jerusalém estava sob o governo de Roboão. Aí Jeroboão pensa, pode ler os versículos depois, o capítulo inteiro. Jeroboão pensa assim: se eu pegar o meu povo e subir a Jerusalém, eu vou correr o risco do meu povo se voltar de novo para Roboão. E ele remove o lugar da adoração. Eu estou andando espiritualmente aqui, irmão. Ele remove o lugar da adoração de Jerusalém para Betel. Ele governa dessa maneira. Ele diz: não é mais Jerusalém. É como se Deus tivesse dito: é aqui. E Jeroboão diz: eu sou o rei. Não é mais aqui, é aqui. Você sabe qual é a figura de Jeroboão aqui? É a figura de um líder fracassado. De um líder que não tem como segurança naquilo que ele faz. Porque líder que tem segurança de que o alimento que ele dá é um alimento sólido, saudável e sadio, não vai ter medo de que alguém, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Eu brinquei, sobre a carteirinha, sobre a carteirinha da pastora Suzana, mas olha só, a pastora Sandra sempre libera a pastora Suzana para pregar lá, porque ela sabe que a pastora Suzana vai pregar lá. Mas a pastora Suzana sabe da qualidade do alimento que ela tem aqui. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Jeroboão tem medo de perder
o seu povo, porque ele já tinha percebido que o que ele estava começando a fazer era errado. Quando a pessoa anda no caminho errado, ela já começa a temer as consequências que podem vir. Então ele diz, não é mais Jerusalém. Meu irmão, foi Deus quem disse, a adoração é em Jerusalém. E o rei vai dizer, não é mais. Nenhum rei é mais do que Deus. Nenhum governador é maior do que Deus. Não tem presidente maior do que Deus. Não tem pastores maior do que Deus. Quem manda é Jeová. É Ele quem determina. É Ele quem determina. Aí Jeroboão diz, a partir de hoje, o lugar da adoração não é mais Jerusalém. É aqui em Betel. Aí ele começa a ter 3 problemas gravíssimos. Primeiro, se Jerusalém era o lugar da adoração, aonde estava a arca do Senhor? Que para os judeus representava a presença do próprio Deus. Diga, a arca estava em Jerusalém. Bom, se ele não vai subir, porque ele diz que Jerusalém não é mais o lugar da adoração, como que ele vai fazer com a arca? Aí ele teve uma célebre ideia. Ele manda fundir 2 bezerros de ouro. Ele coloca um em Dan e um em Betel. E ele diz para o povo assim, a partir de agora não precisa mais de arca. Nós temos o bezerro, vai lá e adore. É a figura de algumas igrejas que estão substituindo. Eu vou falar aqui não para trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Eu estou falando espiritualmente para você entender. Tem muitas igrejas que já há muito tempo removeram a arca do altar e colocaram bezerros em cima do altar. E estão induzindo o povo a adorar bezerros, dizendo para o povo que é a mesma coisa. Mas nesta manhã eu quero dizer para você, arca e bezerro não é a mesma coisa. Arca e bezerro não é a mesma coisa. Aleluia. Muitas igrejas removeram a arca e levantaram os bezerros. E os líderes estão dizendo, vem, adore. E o povo está vindo pensando que estão adorando a presença, ou que estão na presença. Mas na verdade estão adorando bezerros. Segunda coisa, se o lugar da adoração era Jerusalém, aonde estavam os sacerdotes? Os levitas. Digam, os levitas também estavam em Jerusalém. E o que Jeroboão vai fazer então? Ele conscara a Bíblia, a minha tradução diz exatamente assim. E Jeroboão constitui sacerdote segundo a forma que lhe agradava as mãos. O meu entendimento é que ele começa a ungir sacerdotes por aquilo que os homens poderiam proporcionar a ele. E não é a figura, pastora Sandra, das igrejas hoje? O cara não tem sangue, não tem chamado, não tem perfil, nunca foi chamado para ser, mas se o cara estacionar o poste, se o cara tem a conta bancária, se ele é um cara extraordinário financeiramente, alguns pastores olham e dizem, esse é o cara. Só que Deus não olha pelo que nós temos, Deus olha pelo que nós somos. Deus não erra no chamado. Eu quero dizer um negócio para você, tu pode vir para o culto de bicicleta, tu pode vir a pé, mas se Deus te chamou, ninguém vai te tirar daí. Quem é sacerdote de sangue. O sacerdócio está na veia. Se os levitas estavam em Jerusalém, Jeroboão vai ungir homens ao sacerdócio que não tinham o sacerdócio na veia. E ele quebra outro princípio fazendo isso. Aí eu pergunto a você, se o lugar da adoração é em Jerusalém, se a arca está em Jerusalém, se os sacerdotes estão em Jerusalém,
aonde estava o altar? Diga, o altar também estava em Jerusalém. Aí Jeroboão diz, eu também não tenho altar. Então ele vai levantar, pastora Suzana, olha isso, ele vai levantar um altar em Betel. Um altar que não podia receber as ofertas do povo, mas ele levanta e diz, a partir de agora, o altar que vocês vão sacrificar é esse aqui. Mas quando ele mexe com o altar, aí Jeová se levanta. Oh, quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Pastora Sandra, a gente pode ser uma gota no oceano. Pastores estão aqui, a gente pode ser uma gota no oceano. Mas nós vamos continuar gritando. Deus não vai permitir brincadeiras no altar dele. Deus não vai permitir que pessoas usufruam do altar e tenham uma vida de pecado e de engano. Você vai dizer, apóstolo, eu conheço uma porção que são de altar e estão brincando. E eu vou dizer para você, espera o tempo. Espera o tempo de Deus que você vai ver. Eu tenho profetizado onde Deus tem me dado a oportunidade de ir, que está chegando a hora de Deus limpar o altar. Quem pode receber essa palavra aqui, levante a mão e adore a Ele. Está chegando a hora. Vai ter pastor dizendo, estou perdendo gente, estou perdendo músico, estou perdendo isso. Cara, você está perdendo ninguém. Deus vai limpar o altar. Quando Jeroboão mexe no altar, Deus fala, chega, acabou. E eu não sei você, mas eu tenho escutado quase sempre o basta de Deus. Deus dizendo, chega, acabou. Vocês não vão brincar mais com o meu nome. Vocês não vão brincar no meu altar. Acabou. Agora, o interessante é que todo esse caos acontece em Betel. Esse caos acontece aonde, irmãos? Diga mais forte, aonde? Diga, o caos acontece em Betel. Mas o engraçado é que o único verso que eu li, só a parte A vai dizer, e morava em Betel um profeta. E morava em Betel um profeta. O caos está instalado em Betel. O altar foi substituído, a arca é substituída por bezerros, os sacerdotes não são levitas, o caos está instituído lá. Mas eu li que em Betel há um profeta. Porque há uma diferença enorme entre ter profeta e ter profecia, irmão. Você sabe qual é a tristeza no nosso coração? É que tem muitos lugares que o caos já foi instalado há muito tempo. Mas está faltando profetas que se levantem de verdade para denunciar o caos que está acontecendo. Tem lugares que tem profeta, mas não tem a profecia. E o que deixa a gente mais triste é que alguns profetas, eles não se levantam, eles não se manifestam contra o sistema, porque eles comem do sistema. É o sistema que alimenta eles. Eu te pergunto, como alguém profetiza contra o sistema, se o sistema alimenta ele mesmo? Se o sistema alimenta ele próprio? Tinha profeta, mas o profeta não profetiza. E nos nossos dias, tem vários lugares que o caos está instalado. Tem profeta, mas eles estão quietos, porque eles não podem profetizar contra ele mesmo. Agora, porque tinha profeta e não tinha profecia,
Deus vai lá em um menino, já entrando para o capítulo abaixo. Deus vai lá em Judá, vai dizer para um menino: ei, pega tudo que você tem, água, comida, põe na bolsa, levanta que eu vou te mandar para um lugar. E o menino deve ter perguntado ao Senhor: o Senhor vai me mandar onde? E ele disse: eu vou te mandar a Betel. Agora levante sua mão, isso aqui é bombástico, irmão. Isso aqui tu não pode esquecer. Levante sua mão. Eu sei que a gente está no distanciamento, mas, pastora, tomara que eu volte aqui mesmo fazendo isso. Desce a mão assim no ombro de alguém que está do teu lado, assim, não, e só a mão no ombro, só a mão no ombro. Dê uma sacudidazinha assim até o cabelo balançar. Se for careca igual ele aqui, vai nascer cabelo hoje, milagre. Aqui, ó, sacode assim a pessoa e agora diga para ela: tu vai abrir a boca, tu vai profetizar. Ou Deus vai ter que mandar profeta de outra terra. Se é para aplaudir, aplauda ele. Porque se os profetas não profetizarem, Deus vai levantar profetas de outra terra, pastora Suzana. E vai enviar profetas de outra terra. Deus pega esse menino lá de Judá e diz para ele: vai até Betel. Ele caminha até Betel. Deus vai dar para ele a recomendação: não entre na casa de ninguém, não coma pão, não beba água, vá por um caminho e volte por esse aqui. Deus dá toda a rota para ele. E ele sai de Judá. Quando ele chega em Betel, Jeroboão está de frente com o altar. Ele bate de frente com o sistema. Ele está de frente ao sistema. E ele poderia se acovardar igual a porção de profetas que sai cheio de disposição, mas quando bate de frente com o sistema, passa a ser um covarde. Deus não te chamou para ser covarde. Deus te chamou para enfrentar o sistema, custe o que custar. Ele olha para Jeroboão e grita: altar! Altar! E ele libera a palavra. A Bíblia diz que na hora que ele grita, o altar se quebra. Diga glória a Deus. O altar se fende, as cinzas caem no chão. E quando Jeroboão vê que o altar quebrou, Jeroboão vai levantar a mão para agredi-lo. Mas a Bíblia diz que a mão de Jeroboão vai ficar endurecida. Levante a mão direita, eu quero profetizar, meu Deus do céu. Se é Deus que está te enviando, se você está numa missão divina, não se preocupe, porque Deus vai cuidar de você aonde você estiver. Se alguém pega esta palavra aqui, joga a outra mão também. Aí o sistema vai dizer para o profeta: ore por mim. O profeta vai orar. E a mão do menino, a mão do rei, o braço, vai ser restituído. Essa é a segunda coisa que Deus vai entregar para você. Se você está na missão divina, Deus vai presentear o seu ministério com sinais. Se Deus te levantou como profeta, diz para você: vai em tal lugar, e Ele mandar falar, fale. Se tiver na cadeira de roda, Ele mandar andar, ande. Se tiver endemoniado, manda demônio sair. Libera o que for, porque quem te enviou, Ele vai bancar a tua palavra. Meu Deus do céu, eu vou repetir isso aqui: quem te enviou vai bancar a palavra que sair da tua boca. Oh, aleluia. Quando Jeroboão vê que Deus era com aquele garoto, Jeroboão diz para ele assim: menino, entre no palácio comigo,
participe da minha mesa, come comigo. Aí o menino vai dizer, não posso, porque aquele que me enviou disse, não entre na casa de ninguém. Não coma pão e não beba água, vá por esse caminho e volte por aquele. Agora, sabe qual é a figura, pastora Sandra, aqui nesse texto? É a figura de alguns pregadores, pastores, que Deus pega, tira de um lugar, leva para o outro e honra. E depois que ele começa a ver que ele ora, e braço das pessoas fica endurecido e mole, que ele ora, altar quebra, depois que ele vê que Deus é com ele, ele começa a preferir os palácios e é seduzido pelo palácio. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sou pregador itinerante, irmão, eu sou pastor de igreja. E antes de ser pastor de igreja, era filho de pastores. Meus pais são pastores, eu vivo igreja praticamente desde criança. E eu já vi amigos que, principalmente na época da igreja do meu pai, que o meu pai levava, amigos meus, e eu dizia, pai, traz fulano para pregar aqui. O cara ligava para a gente, era até mais difícil ligar naquela época, né? De vez em quando a gente ia para a casa do vizinho, falava, liga 10 horas, eu ficava sentado assim, esperando o telefone tocar, né, na casa do vizinho. Tá? Aí dizia assim, liga liga para mim. Aí o cara ligava, aí dizia, Fábio, eu não tenho nada em casa, não tenho nada para comer. Eu não tenho, meus filhos não têm um Danone, a gente não tem nada para fazer. Eu dizia para meu pai, leva o fulano para pregar aqui, pai, traz para pregar aqui, dê uma força a ele, ajuda ele está precisando. Aí meu pai fazia uma agenda, o rapaz levava, aí pregava, era abençoado e tal. Só que alguns deles perceberam que Deus estava com eles. E alguns desses caras que me ligavam para dizer, arruma um lugar para me pregar, por favor, porque eu não tenho o que comer. Hoje eu ligo para eles, eles falam para mim assim, tem como me dar 600? Tem como me dar 1.000? E eu digo para eles, quanto você quer? Como você é meu amigo, pode ser 500. E eu não falo às vezes por educação, por exemplo, vai fazer agenda no inferno. Porque eu posso um dia até ser levado por Deus. Uma vez foi um pastor pregar na nossa igreja, pastora, nós fizemos o ofertório todo, dízimo tal. Aí no final do culto, ele não me pediu um centavo. No final do culto, Deus falou comigo assim, tudo que vocês fizerem, abençoe ele. Ele está precisando. Nós fomos lá e abençoamos com tudo que nós fizemos naquele culto. Agora vai me pedir, vai estipular 500, 600 para pregar lá, que não vai. E o pior é que eram algumas pessoas que foram ajudadas lá atrás pela gente porque não tinham nada. É isso aí. Tem muitos profetas que foram seduzidos pelo palácio. Mas esse menino, quando é chamado para o palácio, ele diz, não quero. E eu louvo a Deus que ainda poucos, ou são poucos, mas ainda existe homens de Deus que não foram e nem serão seduzidos pelo palácio. Oh, aleluia! Aí o menino pega a sua bolsa, o profeta, não entra no palácio, pega a sua bolsa, vai embora. Só que tinha uma plateia assistindo eles. Uma plateia assistindo eles ali. E dentro dessa plateia estavam os 2 filhos desse profeta velho, que não fez nada lá na terra. O caos estava instalado, ele não fez nada. Aí os meninos vão na casa do pai dele e diz, pai, tem um pregador aqui que quebra tudo. Não tem um pregador que quebra tudo, porque esse quebrava mesmo, né? Orou, o altar quebrou, quebrava tudo. Né? Aí o pai dele vai dizer assim, aonde ele está? Aí vai dizer, ele foi por aquele caminho. O pai dele vai dizer, prepare o meu jumento que eu vou atrás dele. Sabe por quê, irmão? Tem gente que não sai de casa para nada. Mas basta saber que alguém está crescendo. O cara não pode nada, não pode limpar uma igreja, não pode abrir o templo, não pode fazer um evangelismo, não pode visitar ninguém, não pode nada, mas está sabendo que alguém está fazendo. Aí fica brabo, né? Aí o profeta velho sai e vai atrás do profeta novo. E o velho não é no sentido pejorativo aqui, o velho é experiente, né? Aí vai atrás do profeta novo
e chega lá para ele, enquanto ele sentado, e diz: tu é o cara que foi lá em Betel? Ele vai dizer: sim, senhor. Ele falou: volta na minha casa. Ele vai dizer: não posso, Deus falou que não. Aí ele vai dizer: coma pão, beba água comigo. E ele vai dizer: não posso, Deus falou que não. Aí ele vai dizer assim: eu sou profeta como você. A primeira mentira. Porque tem gente, eu digo isso direto em Governador Soares, tem gente que não pode olhar para mim e falar: eu sou pastor igual você, porque não é. Nós pagamos preço, pastora, por pessoas e por vidas. Está ali o irmão César, né, nosso obreiro César, ontem, por causa de uma pessoa que estava doente. Cara, eu fiz uma coisa que só Jesus para me ajudar, irmão. Ele tem uma moto, a gente tinha que socorrer uma pessoa, estava passando mal no centro de Nova Iguaçu. Eu moro no centro de Governador Soares. Cara, eu tenho medo de andar na carona de moto, eu tenho medo, pavor, andar na carona de moto. É a pior coisa para mim. E ele: após a gente precisa ir lá socorrer. E eu falei: cara, eu vou chamar. Não, ele falou: eu vou de moto. Eu falei: não, eu vou de carro, chamo Uber, faço qualquer coisa. Mas de moto eu não vou. Mas não vai dar tempo, tem que ser de moto. E aí eu subi na moto, irmão. Olha o que a gente faz pelas almas, irmão. Irmão, meu coração começou a acelerar. Cada quebra-mola que ele passava, eu pensava que ia cair para trás, irmão. O capacete começou a ficar pesado. O HD já é grande mesmo, na cabeça já é grande. Tu imagina com capacete. Aí minha cabeça, quando ele passava o caminhão, fazia assim, ó. Para trás. E é um sofrimento. Chegamos em Nova Iguaçu, tinham levado a menina para o UPA de Ausch. Aí eu falei para ele: César, vamos até em casa, a gente pega o carro e vamos para Ausch de carro. Ele falou: apóstolo, vamos direto. E eu falei: meu pai do céu. E saí de Nova Iguaçu, fui para Ausch, irmão. Na moto. Chegamos em Ausch lá, encontramos a menina, resolvemos as coisas na hora de vir embora. Aí tinha uma carona que era da esposa do César no carro. E eu falei: Tamires, troca comigo. Troca comigo, deixa eu voltar na carona do carro. Aí o César me convenceu: não, cara, vamos, apóstolo. Porque eu estava com ele lá, era 8h30 da noite, né, César? 8h20, e 8h30 eu tinha um gabinete, outra pessoa para atender. E ele falou: apóstolo, não, faz o seguinte, eu te levo de moto, senão o senhor vai perder o horário do gabinete. Eu subi na moto, volto de moto de novo. Aí ele me deixou num lugar. Quando ele chegou lá, o irmão estava me esperando, né, César? O irmão para o gabinete. Aí quando ele parou a moto, que eu desci da moto, o próprio irmão que ia fazer o gabinete falou assim: não acredito, apóstolo, é o senhor de moto. Porque eu sempre disse, cara, não ando de moto, eu tenho medo. Mas olha o que a gente faz, cara, para poder socorrer as pessoas. Aí tem gente que tem o título de pastor por causa disso aqui, que é pregador itinerante por causa disso aqui, que é olhar para a gente e dizer assim: nós somos pastores igual a vocês, igual a gente, uma vírgula. Nós amamos as vidas, nós amamos as pessoas, nós amamos as almas, nós pastoreamos porque amamos. Poderíamos ter deixado isso muito tempo. Eu sou pastor e trabalho secularmente, irmão. Irmãos, eu sou funcionário da Casa da Moeda do Brasil. Eu fiz concurso em 2005 para a Casa da Moeda do Brasil. Eu trabalho numa das maiores empresas do Brasil. Eu tenho um ótimo salário para os padrões de hoje. Eu não tenho problema nenhum financeiramente. Sou muito bem casado, sabe? Eu dei o primeiro beijinho estalinho nessa mulher aí. Eu tinha 11 anos de idade e ela 12. Nós estamos juntos até hoje. Diga glória a Deus por isso. Estamos juntos até hoje, 3 filhos, estou com a vida bem estabelecida, tenho um ótimo emprego, trabalho nas maiores empresas do Brasil. E poderia dizer assim: não quero esse negócio de pastorear não, porque dá muito trabalho. Sabe por que eu pastorei então, irmão? Por amor às vidas. Então não venha olhar no meu olho e falar: sou pastor igual você. Não é. Aí a segunda mentira que o homem vai dizer, sabe qual é? Sou profeta igual você. Aí o garoto não caiu. Aí ele vai dizer assim: e o anjo do Senhor me mandou você voltar lá. Aí deu ruim. Porque, querido, eu acredito no ministério dos anjos. Eu não tenho nenhuma dúvida do que a Bíblia me diz sobre isso. Mas não tem anjo no céu maior do que o Senhor. Porque se Deus disse para o menino em Judá: não entra na casa de ninguém, como é que agora o anjo vai mandar ele entrar?
E aí eu tenho um recadinho para você: se Deus mandou de um jeito, não arruma maneiras de fazer diferente, dizendo que foi anjo e que foi profeta, porque o que Deus falou está falado. Aí quando ele diz o anjo me mandou, o garoto foi até a casa do profeta velho, sentou na mesa, comeu pão, bebeu água. Aí sim Deus usou o profeta velho e disse para ele: porque fosse desobediente à minha palavra, tu não vais ser enterrado no sepulcro dos seus pais. O menino percebe que fez besteira, sobe na jumenta e vai embora. Só que quando ele sai de Judá, Deus, e aqui eu encerro 2 minutos, pastora. Quando ele sai de Judá, Deus cronometrou. Deus disse para ele: pastora Suzana, vai por esse caminho, volta por esse. Aí Deus olhou no cronômetro e vamos dar um exemplo. Você vai, é só um exemplo mesmo, né? Vai durar 2 horas para você fazer isso. Aí o profeta, entendeu? Aí o menino vai dizer: entendi. Aí Deus vai lá nos leões, nas feras, em todo mundo e fala: no período de 2 horas, ninguém sai da onde está. Fica leão aí, fica fera aqui, fica isso aqui, tudo vai ficar limpo, porque o meu servo vai passar. Ele tem 2 horas para ir, em 2 horas ele vai ir, vai voltar e nada vai acontecer para ele. Só que quando o menino está voltando, ele dá uma paradinha na casa do profeta velho. E o cronômetro foi rodando. Quando ele sai arrependido da casa do profeta, o leão acorda no meio do caminho. E quando ele está passando para ir embora, o leão o devora e mata. Aí eu te pergunto: quem estava fora do cronômetro? O leão ou o profeta? O problema é que a gente às vezes está dizendo leão maldito, mas quem está fora do cronômetro é o profeta. Às vezes a gente está dizendo: não, esse cara não poderia ter feito isso com fulano, mas é o fulano que está fora do cronômetro. E nesta manhã eu vim aqui, se fosse fazer uma síntese de tudo que eu falei, seria a seguinte: meus queridos irmãos, Deus está dizendo que é tempo da gente voltar para o cronômetro dele. Sabe por quê? Porque o leão ainda não nos tragou. E se não nos tragou, vai dar tempo da gente voltar. Quem pega essa palavra, vai dar tempo. Levante a mão para adorar. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo para voltar para o cronômetro. Ai, cantará. Vai dar tempo! Vai dar tempo! Porque eu não vim hoje é terça-feira, me ajude. 15, 17? 17 de novembro de 2020, eu não vim aqui com uma palavra de morte. Eu não vim aqui dizer que leão vai matar você. Eu vim aqui dizer que Deus está te chamando para você voltar para o tempo dele, para você voltar para o time dele. Larga aquela companhia que está te arrebentando. Exclui aquela pessoa do teu WhatsApp, Facebook, status. Para de olhar aquelas pornografias de madrugada. Acabe com isso tudo. Volte para o time do Senhor. Porque ainda dá tempo. Amém ou não amém? Se você pega esta palavra, fique de pé aplaudindo a Jesus bem forte. É bem forte, só você que recebe. É tempo de voltar para o relógio dele. Aplauda, mas aplauda, querido, por pelo menos 1 minuto. Aplauda esse Deus. Dá tempo de voltar. Dá tempo de voltar. Dá tempo de voltar. Põe a mão no ombro de alguém de novo, com muito cuidado e carinho. Agora não sacode. Olha com carinho e fala: dá tempo. Dá tempo de voltar. Diga: o leão não vai te matar. É tempo de voltar para o relógio de Jeová.
Volta pro relógio, fala: se arrepende. Se arrepende. É tempo de voltar. Feche teus olhos, por favor.